Ei, gente, sejam todos muito bem-vindos ao Transa Podcast e eu tô muito feliz a gente estar de volta nesse novo formato que vocês estão literalmente vendo. O Transa agora passou por uma grande repaginada. Agora a gente tem o nosso conteúdo no Spotify, mas a gente também tem o conteúdo em vídeo no Spotify e no YouTube. E se você tá chegando agora, prazer. Eu sou a Maria Trigger. Eu sou atriz, cineasta e experimentadora em diversas linguagens. O Transa surgiu com a ideia de investigar alguns temas que me atravessam e buscar atravessar eles juntos. A ideia é a gente transar e transar ideias e perspectivas sobre um tema para tentar se movimentar em relação a ele. A ideia não é muito chegar numa conclusão, ou numa tese, ou alguma coisa assim sobre o assunto, mas é colocar ele na roda e pensar junto. A cada temporada o Transa investiga um tema. Na primeira temporada a gente investigou a não monogamia. Se você ainda não viu, corre no Spotify para ouvir, porque todos os episódios estão disponíveis lá. E na segunda temporada a gente vai investigar as masculinidades. Esse tema surgiu um pouquinho na primeira temporada. Acontece que a não monogamia já era muito praticada pelos caras e ninguém falava sobre isso. Só que quando a gente começou a trocar ideia, a abrir isso para a relação e as mulheres começaram a viver isso, o assunto começou a apertar para o outro lado. E aí a gente começou a ver uma série de questões e fragilidades e desafios que a masculinidade traz. Agora calma, eu sei que principalmente se você for um cara, você não quer ouvir sobre isso. Mas vem comigo, porque a ideia aqui não é te chutar na cara. A ideia aqui é mais a gente poder pensar sobre isso junto. Então vem comigo para um episódio do Transa. Esse é o Transa Podcast. O episódio de hoje é um manda, que é quando eu recebo áudio de especialistas, convidados e ouvintes para pensar um pouquinho mais sobre o tema que a gente está investigando na temporada. Inclusive, você também pode mandar um áudio pra gente. Basta gravar o áudio e enviar por e-mail transapodcast@gmail.com. Manda. Transa. Você já parou pra pensar que a masculinidade é uma performance? Pensa comigo. O corpo do homem se movimenta como um bloco de concreto. Ele anda posturado, imbatível. Se algo ou alguém estiver vindo na direção dele, de duas uma. Ou embate, ou você sai da frente. Já a mulher não. A mulher quebra. Somos flexíveis e maleáveis. Permitimos que o outro passe sem encostar. E se a gente brincasse um pouquinho com isso? E se a gente invertesse os papéis? E se a gente subvertesse? E se a gente explodisse tudo? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre esse King Kong na sala. A performance do macho. Para começar a falar desse assunto, a gente entrevistou Rafaela Azevedo, a criadora da Mami King Kong Fran. A Rafa é palhaça, atriz e criadora do King Kong Fran. Bora ouvir o áudio. Os lugares que a própria TV colocava os elencos eram lugares que eu não queria estar. Sim. Tipo assim, eu não queria fazer aquelas personagens daquele jeito. Eu achava que é isso. Quando a gente olha as dramaturgias, as melhores personagens são as vilãs, né? E toda a reprodução, toda a dramaturgia que era escrita sempre por homens, colocam a gente, o nosso sucesso tá sempre relacionado a encontrar o amor, né? A mocinha vai sempre casar com um cara, ou, né? Ou as duas brigam por causa de um homem, tipo assim, é tudo tão... Aí eu pensava... chato. Eu pensava, cara, eu amo estar em cena, mas eu não quero contar essas histórias. E aí eu estudei, né, me formei como atriz e fui trabalhar no grupo Moitará, que era um grupo que pesquisava a linguagem da máscara. Aí quando eu no grupo falei que queria pesquisar da palhaça, eles não pesquisavam, eles falaram, então vai pro circo. E aí eu fui pro circo, enfim, me formei também. E aí quando eu cheguei pra entender, pra estudar a palhaçaria que vem do circo e tal, eu percebi que era um ambiente extremamente tradicional e que aquela palhaçaria que era ensinada majoritariamente por homens, eu falava, nossa, tem algo de distante aqui entre o princípio da palhaçaria e a forma com que é feita. Porque o princípio da palhaçaria é o princípio da inadequação. Por exemplo, todas nós temos a nossa palhaça e o nosso palhaço. É o nosso eu, como se fosse colocasse uma lente de aumento na gente.
E ali tá a nossa vulnerabilidade e tudo que é fora do padrão social. Então daí que você começa a botar pra fora essa sua persona, essa sua figura palhaça, que ela não cabe no padrão da sociedade. E quando você chega num ambiente em que todos são muito parecidos, né? Então você fala, ué, mas isso aqui é um novo padrão, entende? Total. Aí todo mundo fala com uma voz, todo mundo faz uns trejeitos parecidos, e aí tem os números já pré-estabelecidos, né? Que isso é uma tradição que tinha, e quase todos esses números muito machistas, ou muito racistas, ou transfóbicos, ou homofóbicos. E eu pensava, isso não é engraçado pra mim. Uhum. Eu não acho graça. Um homem imitando, um homem hétero imitando um homem gay. Isso já fez o humor da TV brasileira. Há séculos, né? Há séculos. E eu pensei, é inadequação? Onde eu sou inadequada? Aqui. Pensei no meu gênero. Porque eles não conseguem rir de nada além desse preconceito deles. Então eu vou tentar espelhar pra eles o que eles estão fazendo com a minha palhaça. Não foi eu começar a trabalhar gênero com a Fran, não foi algo pré-estabelecido, eu não imaginava. Eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre fui muito conectada com a questão do feminismo e tal, mas lá, 10 anos atrás, não estava ainda tão conectada com isso, mas eu entendi que a minha individualidade ali era algo muito inadequado. Então eu fui começar a espelhar as atitudes deles em relação às mulheres, só que o contrário. Eu vi que eu só conseguiria me comunicar através do riso se eu fizesse essa inversão. Se eu não fizesse a inversão, ia ficar só na dor. Sim. Porque é real, sabe, né? Quando eu brinco, por exemplo, no espetáculo, que eu vou assediar, entre aspas, um cara... existe homens que são assediados? São, ok. Mas eu não represento um risco à vida desse cara. Quando nós somos assediadas por um cara, onde isso vai dar, às vezes vale a nossa vida, vale a nossa integridade, sabe? Eu digo muito que a cultura do estupro, ela vai do 0 ao 100%. Sim. Eu acho que essa questão que falam, né, que a gente vê, por exemplo, se abrir um TikTok da vida, aqueles vídeos, eu vejo muito pra poder fazer inversão com a Fran, mas aqueles vídeos falando assim, o que os homens gostam, o que os homens não gostam, que na mulher, ele está te traindo se ele fizer isso e isso. Total, eu amo. Eu sabia assim, meu Deus, tem 1 milhão de views, eu fico, ok, as pessoas que estão, elas consomem isso, então vamos lá, como que eu vou brincar pra mostrar o quão isso é patético e o quanto, né, as pessoas não precisam disso. E escancarar esses lugares, né? Essas ferramentas que estão sendo colocadas. Assim. E aí, quando a gente começa a perceber que ali também tá falando assim, não mande a mensagem. Eu acredito muito que isso é a cultura do estupro ali num 0,5%. Porque no momento em que você diz que a engenhoca mental que faz um cara sentir interesse por você é a falta do seu desejo, e todo mundo concorda com isso, então peraí, um homem sente desejo numa mulher que não sente desejo por ele? Vamos aumentando. Onde isso pode chegar? Gente, isso é a cultura do estupro. E aí o que eu tento com a Fran, e que eu amo quando eu vejo outras mulheres fazendo também esse sentido, que nós somos indivíduos, nós somos seres desejantes. O meu prazer, ele não vai acontecer de eu ser objetificada por um cara que eu não tô nem aí. Eu quero desejar alguém, um cara ou uma mulher, né? Tipo, eu quero exercer o meu prazer. Por isso que as mulheres não gozam. Elas não querem esse cara. Elas só querem que eles queiram elas não vão gozar. Então a gente vai, sabe? É tão profundo e parece uma bobagem. O que mas que é louco, né? Porque a gente vai falando de uma coisa que, na verdade, é sobre querer ser um sujeito, que é o que você tá falando, né? E um sujeito, ele passa por frustração, ele deseja, ele vai atrás, ele é independente, ele não é uma boneca, não é uma coisa. A Simone de Beauvoir fala isso, eu acho que no inicinho, se bobear no prefácio do livro dela, O Segundo Sexo, que é o nosso alter ego, culturalmente, é criado por uma boneca, que é uma coisa de plástico inerte sorrindo. Isso é absurdo. E maquiada. Enquanto o alter ego do homem é pelo pênis, que é algo vivo,
e que, né, faz xixi pra cima. Sim, Né, que fica ereto, fica... Tem transformações. É interessante, vivo. É. E a brincadeira que eu faço até no espetáculo com esse microfone, né, que é um falo, né? Que na verdade é seu nariz de palhaço, né? O seu nariz de palhaço é um mega falo. Quando eu vi a peça da Fran pela primeira vez, eu fiquei muito impactada. Porque pela primeira vez eu vi todos os homens da sala com medo de uma mulher. Todo mundo morria de medo da Fran expor a vulnerabilidade deles. Geralmente, o oposto acontece. O que a Fran faz é escancarar uma estrutura de poder. Ela se apodera das estruturas de poder, da performance do masculino e troca de lugar. Agora, o poder está num corpo feminino com um grande falo e o lugar de fragilidade e vulnerabilidade está nos homens. O importante desse dispositivo que a Fran queria na peça é trocar o lugar numa tentativa de empatia. Talvez, se os homens vivessem, por uma horinha só, a experiência que uma mulher sente no corpo, a todo momento, a gente começasse a deslocar um pouco do pensamento e do olhar sobre essas coisas. É por isso que eu quis chamar a Fran e conversar um pouquinho com ela. Porque eu acho que quando a gente cria esse primeiro deslocamento, a gente começa a ver os efeitos da performance do homem. E eu queria que a gente começasse a pensar sobre isso agora. A ideia do Manda é a gente salpicar alguns elementos que a gente vai desenvolvendo ao longo da temporada. Então, vamos para o próximo áudio, que é o áudio de um ouvinte do Transa Podcast, o Vitor, que tem uma voz igual ao do MD Chef, e vai falar um pouquinho do lugar de homem dessa performance do masculino. Vamos ouvir. Bem, eu tava pensando naquelas questões que você falou de masculinidade tóxica, e aí a gente pode incluir também masculinidade frágil, como performances caricaturais e estereotipadas de um tipo de masculino. E por elas serem uma caricatura, né, um estereótipo, elas são impossíveis de acontecer, porque ela é tóxica, tanto para quem busca ela para si, quanto também para quem valida essa toxicidade para os outros, né? E ela é frágil porque qualquer coisa coloca ela em xeque. Então, se a gente está pensando em exemplos, e aí, homem não pode usar rosa, porque é coisa de bichinha, ou coisa de mulher, ou algo que aproxima ele de um feminino. Um homem chegar num estabelecimento e pedir um quiche de alho poró, menina, pra ele, fudeu, aí. E é uma coisa tão enraizada na gente que, por exemplo, se a gente for procurar no dicionário a descrição de masculinidade, a gente encontra lá, masculinidade, característica própria do homem, vigoroso, viril, corajoso. E dentro da sociedade da gente que entende a binariedade de gênero, e a gente entende com isso que feminilidade é o oposto de masculinidade, a gente conclui nesse raciocínio que feminilidade é a característica própria da mulher, débil, fraca e covarde. E logo que a gente conclui que esse pensamento, essa linha de raciocínio, ela não é real, a gente conclui que a masculinidade não existe, porque é uma construção social. É algo que a gente construiu a partir do passar do tempo e das nossas construções e vivências. E esse negócio de construção social, eu acho que é meio que a chave da questão, assim. Porque se eu chego pra você e lanço as seguintes coisas, assim: salto alto, enchimento, pó de arroz, peruca e saia. Logo a gente pensa que são coisas do universo feminino. E não, eu simplesmente estou descrevendo para você a vestimenta de um rei absolutista do século XV. Luís XV, o rei Sol, tá vestido desse jeito, naquela clássica foto dele. E isso nada mais é que um padrão de homem de uma sociedade do passado. E que, se a gente trazer para a nossa sociedade, a nossa realidade de homem, de masculino hoje, isso não existe porque ele foi transformado. Então, o que é ser um homem no século XV? O que é ser um homem neandertal lá atrás na pré-história? E o que é ser homem hoje em dia são coisas totalmente diferentes e construções totalmente diferentes. E a partir desse ponto, se a gente construir uma masculinidade hoje, a gente pode reconstruir ela para um ideal que melhore e que seja possível uma feminilidade mais horizontal ou que nem exista, né? Aí eu já viajei demais nesse final aqui, mas
Isso é doido, viu? Você tá doido. E bora de temporada! O que eu gosto muito desse áudio é porque ele lembra que o homem não existe. Ele existe, a masculinidade também. Só que se a gente pensa muito sobre isso, a gente só encontra o oco. No fundo, se você parar agora para pensar sobre o que é ser um homem, ou o que é ser uma mulher, ou o que é ser a Maria, ou qualquer coisa, parece que a gente só vai encontrar o vazio. O bom disso é que a gente percebe que essa amarra que a gente faz, que muitas vezes a gente sente que tem que estar bancando ela o tempo todo, ela é um pouquinho mais frouxa. E isso abre um espaço para que a gente possa brincar com essa performance de masculinidade, por exemplo. O curioso também é que ele fala uma coisa que me chama muita atenção. O masculino sempre existe em oposição a tudo que é feminino. E isso é uma construção social que a gente vê muito claramente desde que os meninos são crianças. Porque ele não pode se vincular a nada que de alguma maneira traz algum símbolo do feminino. Não pode chorar, não pode sentir, não pode falar, não pode gostar de rosa, de pintar a unha, de pintar o rosto, de se vestir, de se transvestir, não pode rir muito, enfim. Tem uma série de símbolos que cabem só aos homens e uma série de resistências que eles têm que desenvolver desde muito cedo para barrar qualquer vínculo com esse lugar do feminino. O problema é que isso é impossível. É que a gente é feito de masculino, feminino e de muitas outras coisas que a gente não vai saber o nome. E por isso que essa frouxidão no espaço também é importante, porque isso dá mais ar para que a gente possa existir de fato, sem ter que negar e resistir tanto a uma ideia de oposição. E falando nisso, a gente recebeu o áudio também da Rúbia, ou Rubão, que é multiartista e uma das grandes responsáveis por difundir a arte drag king no Brasil. A Rúbia tem um coletivo chamado Kings of the Night, que é um coletivo de mulheres que se transvestem de homem para pensar caricaturas dos símbolos do estereótipo do masculino. Então vamos pensar sobre o estereótipo? A arte drag pega os símbolos e os signos do masculino ou do feminino e exagera eles. A gente começa a performar ao extremo, criando quase caricaturas de gênero. O importante disso é que isso dá a ver, assim como a Fran, um pouquinho do quão ridículo essas performances podem ser. E se a gente puder rir um pouquinho desse exagero do gênero, a gente pode também se deslocar um pouquinho da obrigação de cumprir eles. Olá, meu nome é Rubia Romani, eu sou artista por trás do Rubão. E aí, meu drag king, que nesse ano completou 10 anos de existência. Em 2014, quando eu comecei a fazer o Rubão, eu tava num momento assim, muito difícil e muito vulnerável na minha vida. Eu tinha sido traída, tinha levado um golpe e tinha sido abandonada pelos homens mais importantes da minha vida. E eu tava assim, destruída. E eu precisava expurgar aquela raiva, aquele ódio que eu tava sentindo. E ao mesmo tempo, naquele momento, eu estava vivendo um estranhamento da cisgeneridade compulsória e os caminhos pavimentados pela normatividade. Então, o Rubão surgiu como uma forma de eu dar vazão a essa raiva e não sucumbir, podendo então subverter o ódio em riso, em deboche, piratear os códigos, a maneira de ocupar os espaços da masculinidade hegemônica ou masculinidade dominante, aí como queira falar, tem gente também que fala masculinidade tóxica. Essa masculinidade é a masculinidade que eu trabalho com o Rubão. Acho que agora, depois de 10 anos, estou começando a querer trabalhar com outras masculinidades, mas falando especificamente, então, da masculinidade dominante, ela tem contornos bem definidos, né? Ela é um treinamento somático, reiterado, que vai passando de geração em geração e é reiterado desde o nascimento. Ela que tem como base a violência, um ideal de força física, uma suposta potência sexual, uma firmeza moral, né? Eles acreditam nisso, uma firmeza moral, e carrega também em si o pudor dos sentimentos, a negação das pulsões de vida, que esconde aí também trapaças, golpes, traições, a famosa camaradagem,
né? Que aí mantém os privilégios desse clubinho da virilidade, mas que também um não hesita em trair o outro sem prol do próprio benefício. Também carrega aí a disputa de território, a disputa de poder, a dominação. E bem, essa performance desse masculino nos mostra aí os erros que já passamos enquanto humanidade, aonde estamos hoje e para onde estamos indo como sociedade. É nítido o impacto dela no nosso cotidiano, né? As inúmeras mães solteiras, o número de feminicídios de mulheres cis e trans, as guerras ao redor do mundo, a invasão de territórios e do corpo alheio, os tantos espaços de poder que ocupam, o aquecimento global, os abusos patrimoniais. Enfim, é muita coisa, é desesperador, é alarmante, e eu acho que desde que despertamos para isso, que vimos esse contorno de forma mais nítida e começamos a falar sobre isso, a virilidade entrou em crise e começou a trazer com ela um desespero e novos movimentos de masculinidade tóxica. Na minha época a gente falava só do alfa, agora você vê que tem sigma, red pill, incel, chad, a masculinidade dominante que não conseguiu aí lidar com essa crise da virilidade e saiu reinventando coisa pior. E eu tô falando especificamente da masculinidade dominante, né? Porque eu não quero reduzir a masculinidade a isso, né? As masculinidades, plural, porque essa masculinidade hegemônica, ela ofusca as outras masculinidades, as masculinidades alternativas, as masculinidades que não estão em corpos de homens cis, as masculinidades femininas. Masculinidade feminina, você pode procurar aí Jack Halberstam, que fala sobre isso. Essas masculinidades, elas estão livres desses contornos aí. Elas estão atentas a outros saberes, a outras sensibilidades e muito longe dessa busca incessante pela dominação. O fazer drag king, pra mim, foi a minha salvação, porque naquele momento eu estava muito mal. Então, rir da minha dor foi o que me deu força para me levantar. Segundo, que ao mesmo tempo eu comecei a sentir que estava emergindo de mim um masculino que eu ainda não pude entrar em contato, já que sou um corpo com vulva. Então eu senti essa força do masculino emergindo e a minha autoestima mudou. Parece que eu saí de um lugar de submissão e de medo e fui para um lugar de proposição, de ação. Eu sentia que antes eu estava sempre à espera de algo. E Rubão me trouxe um poder de concretização. Então, piratear esses códigos, essa autoestima, essa autoconfiança foi essencial para me libertar, para integrar as forças, as energias aí do feminino e do masculino, sem eu ter que pedir licença sempre para adentrar alguns espaços, sem ter medo de falar algumas coisas. E também me serviu como um alerta aí para me mostrar algumas ciladas da masculinidade hegemônica, coisas assim que parecem assim inofensivas, uma frase, um comportamento, parece que aí eu conseguia já prever aonde ia dar aquilo, então eu consigo hoje me proteger e me blindar de muitas ciladas que eu poderia cair. Bom, eu acho que é isso, então fica um beijo aí pra vocês de Rúbia e de Rubão. Falou aí, galera! Beijos! A ideia desse episódio era a gente começar a temporada se deslocando um pouco dos conceitos que a gente usa de base. E isso vai ser importante porque a gente tem muita resistência com esse assunto. Por que eu coloquei esses áudios pra gente começar a temporada? Porque a ideia não é falar do homem, ou de você, homem, que tá ouvindo. Eu não quero falar que você não presta, que você é horrível, que a gente precisa jogar você fora. A ideia é que a masculinidade tem uma série de problemas. Que ela acaba afetando negativamente todo o entorno, inclusive a si mesmo. E a ideia de deslocar a ideia de masculinidade do homem é não ferir você enquanto indivíduo, mas a gente poder pensar essas construções e performances do masculino e pensar o que mais a gente pode com elas. Porque não tem como jogar vocês fora. Vocês vão continuar aqui e a gente quer que vocês continuem aqui.
Só que a gente precisa conseguir fazer isso de uma maneira mais saudável. Pra gente, pro todo e pra vocês. E por isso, a gente vai investigar nessa temporada as masculinidades. Pra pensar o que mais a gente pode fazer com ela. Bem-vindos ao Transa Podcast e bora juntos! Trica. Você acaba de ouvir mais um episódio do Transa Podcast. Curte a gente nas redes sociais e aqui no Spotify e no YouTube. Compartilha esse conteúdo com quem você achar que faz sentido e bora junto! Trica.